para você refletir. Quanto mais conhecimento você tem, mais iluminado será o seu caminho. A aprendizagem não é um esporte para espectadores. Esperamos que você, ao ler esses conceitos, ao ler essas ideias, procure interpretar e entender e perceber que são verdadeiros, que eles são importantíssimos para levar o seu futuro de maneira mais fácil e eficaz. Essas ideias foram retiradas do site que está descrito aqui embaixo. Estamos iniciando a aula 3 do curso de Física 1, Movimentos com Aceleração. Eu sou o professor Milton Colares e estarei com vocês ao longo do curso. Nesta aula, iremos estudar o conceito de aceleração, o movimento uniformemente variado, as equações do movimento uniformemente variado, como a equação da velocidade, a equação da posição e do deslocamento, a equação de Torricelli e o gráfico velocidade-tempo. O conceito de aceleração. Prestem bem atenção. A aceleração trata da velocidade no tempo, enquanto a velocidade trata do espaço no tempo. Então, são dois conceitos bem distintos, né? O de velocidade e o de aceleração. Porém, um está dentro do outro. Vamos ver, então, como é que a gente determina o conceito de aceleração. Veja, suponha que eu tenha, no instante inicial, t igual a 0, um veículo está com velocidade nula numa posição na trajetória. Pronto, vamos chamar de posição inicial, embora não seja obrigado a ser inicialmente posição 0. Ele pode sair de qualquer lugar da trajetória. E aí ele entra em movimento e a velocidade dele vai variando ao longo do tempo, de tal forma que ele, ao chegar 2 segundos após numa outra posição, que eu vou chamar de S1, ele está com uma velocidade V1 maior do que 0. Ele sofreu uma aceleração. É como se o motorista de um carro pisasse no acelerador do veículo, né, com o carro em marcha, e aí tirasse o pé do freio e o carro então entraria em movimento com a velocidade crescendo no decorrer do tempo. Suponhamos que ele continue com a mesma aceleração e aí ele vai chegar 2 segundos após numa outra posição, que eu vou chamar de S2, e ele vai vamos supor que ele vai ter uma velocidade V2 de 20 metros por segundo. Então veja, no instante t igual a 0, ele estava com velocidade nula na posição 0. A posição S0 igual a 0. 2 segundos depois, ele já estava numa posição S1, com a velocidade V1, e 2 segundos depois, ou seja, no intervalo de 4 segundos, né, contados a partir do 0, ele estava numa posição S2 com uma velocidade V2 de 20 metros por segundo. Então veja que a velocidade dele aumentou gradativamente. E se você observar, né, esse primeiro trecho de t igual a 0 a t igual a 2 segundos, a velocidade dele, né, cresceu, e no intervalo de t1 igual a 2 segundos a t2 igual a 4 segundos, a velocidade aumentou ainda mais. Ele foi muito mais rápido nesse trecho, no segundo trecho, do que no primeiro. Mas isso motivado pelo fato dele já ter uma velocidade V1 maior do que 0. Então a velocidade só fez crescer desde o início, t igual a 0, até o final, t igual a 2 segundos.
Então a velocidade só fez crescer de t igual a 0 a t igual a 2 segundos. E nós estamos admitindo que o pé do motorista no acelerador permaneceu imóvel, né? Para que a aceleração permanecesse constante. Tá bom? Então, como é que eu calculo esta aceleração? Observe que é a grandeza que vai medir a taxa, a quantidade de variação da velocidade do móvel. Então, a aceleração se refere à variação da velocidade. Como é que eu calculo isto, né? Fazendo a razão entre a variação de velocidade, ΔV, e o tempo gasto nessa variação, ΔT. Então, a aceleração é definida como sendo a variação da velocidade no decorrer do tempo, ΔV sobre ΔT. Tá? Para este exemplo que nós estamos colocando, qual seria o valor da aceleração? Ora, então a gente pode pegar o ΔV vai ser 20 menos 0. A velocidade inicial era 0, a velocidade final no intervalo de 4 segundos foi 20. E o ΔT vai ser 4 menos 0. Isso vai dar 20 dividido por 4, vai ser igual a 5 metros por segundo, 5 metros por segundo foi o ΔV. V não é velocidade, ΔV não é variação de velocidade. A velocidade variou de 0 para 20. Então, o ΔV foi 20 metros por segundo. E o tempo? 4 segundos menos 0, vai dar 4 segundos. Então, eu tenho 20 metros por segundo dividido por 4 segundos. Vai dar 20 dividido por 4, vai dar 5 metros por segundo por segundo. Como é que eu devo ler esta informação? 5 metros por segundo por segundo. Eu devo interpretar da seguinte forma: em cada 1 segundo que passa, a velocidade aumentou de 5 metros por segundo. A cada segundo que passou, a velocidade aumentou de 5 metros por segundo. Então, se no instante t igual a 0 a velocidade era 0, 1 segundo depois, a velocidade atingiu o valor de 5 metros por segundo. 1 segundo depois, ela atingiu o valor de 10 metros por segundo. 1 segundo depois, ela atingiu o valor de 15 metros por segundo. E 1 segundo depois, ela chegou a 20 metros por segundo. Então, a cada segundo, a velocidade aumentou de 5 metros por segundo. Então, se eu quiser saber qual o valor da velocidade daqui a 10 segundos, uma maneira, né, embora não seja ideal, uma maneira é você sair somando 5 metros por segundo na velocidade a cada segundo que passar. Então, no instante 5 segundos, ela vai ser 25 metros por segundo. No instante 6 segundos, ela vai ser 30 metros por segundo. Só que para evitar isso, né, porque se eu pegar um intervalo grande, para você ir de 1 em 1, é complicado, né? Não é didático. Então, a gente vai usar uma equação chamada equação da velocidade. Vamos já colocar. Veja, 5 metros por segundo, eu posso escrever com essa notação. 5 metros por segundo ao quadrado. Então, coloque na sua mente, na sua memória, que 5 metros por segundo ao quadrado é equivalente a 5 metros por segundo por segundo. Então, as equações do movimento uniformemente variado. Primeiro, vamos entender o que é o M e o V. O M e o V nada mais é do que um movimento onde a aceleração tem intensidade, tem valor constante e diferente de zero no decorrer do tempo. Esta aceleração, sendo diferente de zero, vai fazer com que a velocidade do objeto aumente ou diminua numa taxa constante. O acelerador do veículo aumenta a velocidade do veículo. Já o freio do veículo diminui a velocidade do veículo. Então, o pé no freio, né, é uma forma de você acelerar o veículo. No caso, desacelerar, né?
Então, é uma aceleração também. E a equação da velocidade? Como é que eu vou fazer? Você deduz esta equação a partir da definição da aceleração. A igual a ΔV sobre ΔT. Né? Se você, no lugar de ΔV, escrever V menos V0, e aí você, ao resolver algumas situações matemáticas, né, você consegue essa equação. Tá? Então, V igual a V0 mais A vezes T é a equação que nós vamos usar para calcular o valor da velocidade no instante T que você desejar. Lembrando que a unidade desse tempo T tem que ser a mesma unidade de T que está na velocidade e está na aceleração. Né? Aqui está em metro por segundo ao quadrado, então esse T tem que estar em segundos, para que a velocidade esteja em metro por segundo. Nessa equação, o V0 representa a velocidade no instante zero, que não necessariamente é zero, né? Ela pode ter uma velocidade diferente de zero na hora que você começou a contar o tempo, na hora que você apertou o cronômetro. E esse V é a velocidade final, é a velocidade no instante t. Esse t aqui que vai definir é o problema, né? Em qual instante ele quer o valor da velocidade. As outras duas equações são a equação da posição, S igual a S0, S, lembre que S representa a posição de um objeto, S0 representa a posição inicial, ou seja, a posição do objeto no instante t igual a zero, o V0 é a velocidade no instante t igual a zero, então V0 vezes t, mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Esta é a equação da posição do objeto no decorrer do tempo. Se você transferir, deslocar o S0 para a esquerda da igualdade, você vai ficar com S menos S0, que é o que a gente chama de ΔS, que vai representar a equação do deslocamento, ou a equação do espaço percorrido pelo móvel no instante t. Ok? Pronto, então está aqui a equação da posição e aqui a equação da distância percorrida, a equação do deslocamento. Tranquilo? Então, observe três equações, né? A equação da velocidade, a equação da posição, a equação do deslocamento. Na realidade, essa equação aqui saiu daqui, né? Saiu da equação da esquerda. Tá? Então, não é, na realidade, uma equação diferente. Tá? É só uma adaptação. Diante dessas equações, Torricelli teve a ideia de eliminar o t numa equação e substituir esse valor de t na equação da posição, né? Ou na equação do deslocamento. E aí nós vamos ter uma terceira equação onde o t não aparece, né? Uma terceira equação onde o t não aparece. Veja, a equação de Torricelli. Então, qual é a equação de Torricelli? É esta. É a equação que relaciona velocidade com espaço percorrido. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Tá? Nesta equação, o V0 é a velocidade inicial e o ΔS é o espaço percorrido, né, ou deslocamento do móvel. E aí, um caso particular é aquele que a aceleração é nula. Se nós tivermos um movimento com aceleração constante igual a zero, significa dizer que nesse movimento a velocidade não varia. E se a velocidade não varia, essa equação de Torricelli eu não posso usar. Né? Por quê? Porque a aceleração é zero, então a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial. A equação da velocidade V igual a V0 mais AT também não tem sentido usar, porque a velocidade final vai ser igual à inicial. Tá? E nessas condições, o movimento é dito uniforme. Movimento uniforme é aquele em que a velocidade do objeto permanece constante em intensidade, em módulo. Ok? Velocidade de módulo de intensidade constante. Se você pegar a equação do deslocamento, olha, você vai observar que se o A é zero,
todo este termo AT ao quadrado sobre 2 desaparece, se anula. Então eu vou ficar com a equação do deslocamento, né? ΔS igual a velocidade vezes tempo. Que eu posso escrever como sendo ΔS igual a Vm vezes ΔT. Ó. Eu posso escrever assim. Ó. Esta equação, ΔS igual a V0 vezes T, é idêntica a essa. Porque o V0, na realidade, vai ser constante. Eu posso trocar pela velocidade média. E esse T é o intervalo de tempo. Então, essa equação nós já conhecemos. Lá da definição de velocidade média, né? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, eu posso, a partir dessa equação, lembrar ó, da equação da velocidade média, ó, ΔS sobre ΔT, e a equação do tempo. Se eu quiser encontrar o tempo, vai ser o ΔS dividido pela velocidade média. Pronto, essas equações nós já trabalhamos com ela na segunda aula. Né? Movimentos, introdução à cinemática. Né? Nós já vimos essas três equações e resolvemos questões envolvendo essa equação. Então veja que isso aqui é um caso particular da equação do movimento uniformemente variado. Tá? ΔS igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Pronto, quando o A é nulo, eu transformo o movimento uniformemente variado no movimento uniforme. Tranquilo? Vamos então ver agora o gráfico da velocidade em função do tempo. Vamos pegar um caso particular, né? Vou pegar o gráfico da velocidade. Então, eu vou pegar a equação da velocidade, que nós acabamos de ver, V igual a V0 mais AT, e vou aplicar essa equação a um determinado exemplo. Vamos considerar que o movimento de um determinado veículo seja V igual a 5 mais 2 vezes T. Quando eu olho para esta equação, eu devo de imediato identificar o que é que representa o número 5 e o que é que representa o número 2. O número 5 representa a velocidade inicial, ó, e o número 2, que está multiplicando o tempo, representa a aceleração. Então, eu tenho aqui um movimento uniformemente variado para um determinado objeto, cuja velocidade varia no tempo de acordo com esta equação. Então, eu agora quero determinar o gráfico, eu quero construir o gráfico. O que é o gráfico? Né? O gráfico vai ser uma representação no plano cartesiano, onde eu vou colocar a velocidade no eixo dos y, no eixo vertical, e o tempo no eixo horizontal. A gente precisa só dar uma recordada no gráfico cartesiano que a gente usava lá na 8ª série ou 9ª série, com os eixos x e y. É idêntico, né? Cada ponto desse plano, contido entre esses eixos, cada ponto dele tem dois números associados a ele, né? Um para o eixo x, que no nosso problema é tempo, e o outro no eixo y, que no nosso problema é velocidade. Então é que a gente chama isso de par ordenado. Então, para que eu possa traçar a reta que vai representar o gráfico deste movimento, basta que eu atribua valores a t, ao instante t que eu desejo, e encontrar os valores de v naquele instante. E aí, com 2 pontos, eu traço o gráfico. Vamos pegar primeiro o instante t igual a 0. Então, para t igual a 0, qual seria a velocidade? É só substituir o t por 0 e fazer as continhas, né? 5 mais 2 vezes 0, 2 vezes 0 é 0, 5 mais 0, 5 metros por segundo. Então, eu tenho o par ordenado 0, 5. O t é 0 e o v é 5. Está aqui o ponto. Esse ponto pertence ao eixo das velocidades. Agora eu vou marcar o segundo ponto. Vou considerar t igual a 10 segundos. Para t igual a 10, né? Então, o ponto 10, digamos que esteja nessa posição do eixo dos tempos. E aí eu traço aqui a vertical, porque eu agora vou localizar o valor de v, né? Substituindo t por 10, vai ficar v igual a 5 mais 2 vezes 10, que vai dar 25 metros por segundo. Então eu chego no eixo vertical e coloco o ponto 25 e traço as retinhas pontilhadas, né, que se cruzam neste ponto,
que vai determinar o ponto 10, 25. O par ordenado 10, 25. Então, o gráfico vai ser uma reta partindo do ponto 5, do ponto 0,5, né? E atingindo o ponto 10, 25. Só que eu devo me lembrar que se eu quiser valores diferentes, né, para o t, se eu quiser valores maiores do que 10 segundos, eu posso acrescentar aqui e essa reta vai apenas se prolongar. Essa reta não para aqui, né? Ela para no 10, aqui no 10, 25, se eu não tiver nenhum interesse para valores maiores de t. Se eu quiser, eu posso prolongar, tá bom? Então, o que é que eu posso obter? Que propriedade o gráfico velocidade e tempo me dá? O que é que eu posso obter quando eu estiver diante de um gráfico velocidade e tempo? Ora, eu posso determinar a distância percorrida através da área limitada pelo gráfico. Veja, essa área aí, ó. Esta área vai me dar o ΔS. O ΔS é calculado pela área da figura. Lembre que ΔS significa espaço percorrido. Então, como é que eu faço? É só lembrar que essa figura é um trapézio e eu me lembrar da equação da área de um trapézio, que é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Lembre que as bases de um trapézio são os lados paralelos, que no caso aqui são esses dois lados verticais, ó. E a altura é o lado que é perpendicular às bases, que no caso aqui é o de 0 a 10, que é o eixo dos tempos. Então esse trapézio não está apoiado em uma de suas bases, ele está apoiado pela altura, tá? Então lembre, as bases de um trapézio são os lados paralelos. E a altura é o lado perpendicular às duas bases. Professor, toda a vida vai ser um trapézio? Não, pode ser um triângulo. Se a velocidade inicial desse veículo fosse 0, esta figura começava do ponto 0, 0. Então seria um triângulo, se a velocidade inicial fosse 0. Tá? Mas quando a velocidade inicial não for 0, aí você vai ter sempre um trapézio. Tá bom? Então, o deslocamento deste móvel ao longo dos 10 segundos foi de 150 metros. Vamos então fazer duas aplicações. Primeira, nos pegas entre carros, o piloto acelera o carro a partir do repouso com aceleração constante A, num percurso de 100 metros, até atingir a linha de chegada, por onde ele passará com velocidade instantânea de 30 metros por segundo. Veja que essa velocidade aqui, 30 metros por segundo, é a velocidade final. Ele partiu do repouso, então a velocidade inicial é 0. Ele tem o deslocamento do veículo, ele vai percorrer uma distância de 100 metros, e aí ele não me deu a aceleração. Então, o que é que o problema pede? Para você calcular o valor da aceleração e qual foi o tempo que ele gastou na prova. Ora, então, se ele não me deu o tempo ele está querendo saber, eu já sei que eu não posso usar nem a equação da velocidade, nem a equação do deslocamento, porque ambas têm o tempo. Então, eu vou usar a equação de Torricelli, ó, que é a equação que não apresenta e não aparece o tempo. A velocidade final ele me deu 30 metros por segundo. A velocidade inicial é 0, porque ele partiu do repouso. O deslocamento, ΔS, vale 100 metros. Aí eu calculo a aceleração. Veja, né? 30 ao quadrado é igual a 2 vezes A vezes ΔS, que é 100. Ó, já que o V0 é 0. E 0 ao quadrado é 0. Fazendo as continhas, eu vou obter a aceleração igual a 900, 30 ao quadrado, 900, dividido por 200, que dá 4,5 metros por segundo ao quadrado. Esta foi a aceleração média deste veículo, né? Para calcular o tempo, eu posso recorrer à equação da velocidade, né, em função do tempo.
V igual a V0 mais A vezes T, né? Ou ΔT, que é a mesma coisa. Então, substituindo, né? 30 igual a 0 mais 4,5 ΔT. 30 igual a 4,5 ΔT. ΔT igual a 30 dividido por 4,5. Esse ΔT você pode escrever só o T, né? Não é obrigado a escrever o ΔT, não. Então, coloquei aqui ΔT para você lembrar que é equivalente, tá? Então, o ΔT vai ser 6,7 segundos aproximadamente. Tranquilo? Vamos então à segunda questão. Na segunda questão, ele está me dando um gráfico da velocidade em metro por segundo com o tempo em segundo. Veja, né, que é um trapézio, mostrando que a velocidade inicial não é zero. Vale 5 metros por segundo. Aí o que é que o problema pede? Né? Pede para você calcular a velocidade média da motocicleta na unidade de quilômetros por hora. Vixe, professor, vai complicar. Não, vai não. Ora, ele quer a velocidade média da motocicleta em quilômetro por hora, mas ele está me dando o gráfico da velocidade em metro por segundo com o tempo em segundos. Então eu posso calcular o deslocamento. Para calcular a velocidade média, eu preciso saber o deslocamento e o tempo. Para saber a velocidade média, eu preciso saber o deslocamento e o tempo. Então, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. O ΔS é dado pela área. A área, no caso aqui, é a área do trapézio. Então, eu calculando a área desse trapézio, eu encontro o ΔS. Pego esse ΔS, divido pelo ΔT, aí eu tenho a velocidade média. Vamos ver como é que vai ficar. Calculando a área desse trapézio, né, para obter o ΔS. Base maior, já sei que é esse lado, né, vertical, que vale 20. A base menor é o outro lado vertical, que está em cima do eixo das velocidades, que vale 5. A altura é esse que está embaixo, né, é a base desse trapézio, de 0 a 12. Então vai ficar 20 mais 5 vezes 12 dividido por 2. Fazendo as continhas, a gente vai encontrar 150 metros. Este é o ΔS, 150 metros. Para calcular a velocidade média, é só fazer ΔS sobre ΔT. Veja, o ΔS é 150 metros e o ΔT 12 segundos, o que vai dar uma velocidade média de 12,5 metros por segundo. Uma coisa interessante de você observar é o seguinte: nos movimentos uniformemente variados, eu posso calcular a velocidade média fazendo a média aritmética das velocidades. Veja que a velocidade inicial dessa moto era 5 metros por segundo e a velocidade final foi 20, né? O número 20 estava bem aqui, que ficou encoberto, né, por esse valor, tá? Então, a velocidade final era 20, né? Está aqui a velocidade final 20 e a velocidade inicial 5. Se você somar 20 mais 5, 25 e dividir por 2, você vai encontrar o 12,5. Então, a velocidade média nos movimentos uniformemente variados é a média aritmética das velocidades inicial e final, daquele intervalo que você vai pegar. Tá bom? Então, eu tenho duas maneiras de calcular a velocidade média. Ou fazendo a média aritmética das velocidades, ou fazendo ΔS sobre ΔT, como foi feito aqui. Só que, calcular a velocidade média usando ΔS sobre ΔT, esta equação é válida para qualquer situação. Em qualquer situação, seja o movimento variado, seja o movimento uniforme em alguns trechos, qualquer que seja a situação, esta equação me dá a velocidade média. A equação V mais V0 sobre 2, ou seja, a média aritmética das velocidades, eu só posso usar quando o movimento for uniformemente variado. Quando o movimento tiver aceleração constante. Eu só posso usar esta expressão, velocidade final mais velocidade inicial dividido por 2, para calcular a velocidade média quando o movimento for uniformemente variado. Tranquilo? Moçada, aguardo vocês no nosso próximo encontro
para que a gente possa resolver algumas questões e tirarmos as dúvidas que porventura vocês têm. Um abraço, até breve.